Olá, meu nome é João Pedro Araújo, eu faço parte do time de gestão de recursos da Six Capital e hoje temos o prazer de receber aqui o Marcelo Michalois, que é CEO e fundador da RB Capital. Hoje a gente vai explorar um pouquinho de alguns temas que estão bem em voga aqui sobre taxa de juros, Selic, fundos imobiliários, o mercado em geral. E eu queria aproveitar, Marcelo, antes da gente entrar nesse tema, explorar um pouquinho, ouvir a visão de vocês, falar um pouco sobre o Marcelo, sobre a RB, né? Acho que não me atrevo a entrar muito, mas desde os primórdios ali da década de 90, de Pactual, né? Acho que você viveu bastante uma parte de securitização, de crédito imobiliário, viu nascer esse mercado de fundos imobiliários, então acho que hoje muito se fala, muito mais disseminado, mas acredito que na década ali de 90, 2000, até 2010, né, era muito pouco. Então, outro mundo. Se puder contar um pouquinho desse histórico, tanto de você quanto da RB, acho que é muito legal para a gente embasar aqui o nosso bate-papo. Bom, primeiro, obrigado, João, obrigado pela oportunidade de estar aqui, poder contribuir com uma casa parceira e a gente ajudar a disseminar, obviamente, informação e conhecimento. Acho que esse é o propósito principal aí da gente estar presente aqui. Bom, eu fiz 30 anos de mercado, sou sócio, né, fundador da RB Capital, hoje CEO também. A minha história profissional se confunde com a própria história de desenvolvimento do mercado de financiamento imobiliário no Brasil. Então, desde a década de 90, dentro do Pactual, numa célula, onde a gente fazia subscrição de risco de performance para garantir entrega de projetos, seja de infra, seja residenciais, seja comerciais, etc. O que nos fez, obviamente, eu e alguns dos meus sócios, que estão juntos até hoje, entrar de cabeça no mundo imobiliário, entendido que, desde lá, e ainda continua, esse é um mercado absolutamente pouco servido em termos de crédito e financiamento. É só nos últimos 15 anos, ou a partir do SFI, que é o Sistema Financeiro Imobiliário de 1997, que a partir de 2000 teve a entrada do Lula, a partir de 2005, 2006 ele começou de fato a evoluir e está numa crescente e tal. Então, a história da RB se confunde com a minha história, que se confunde com a história de o ativo imobiliário como uma classe de ativo para investidor do mercado de capitais. E a gente já viu de tudo. Sim. Ainda o mercado de capitais, né? Hoje em dia a gente ainda é pequeno nesse segmento imobiliário, né? A gente fala, o imobiliário é muito grande, quando você conversa com incorporadora, tem muito financiamento público, de banco, né? Isso, perfeito. Tem pouca coisa no mercado de capitais, mas já evoluiu bastante. Sem dúvida. O mercado imobiliário brasileiro, se você olhar historicamente, a massa de ativos imobiliários no Brasil, ela é como se fosse um PIB escondido, porque ele foi, durante décadas, financiado por capital próprio, por equity. O mercado de capitais e mesmo o do financiamento imobiliário atrelado à poupança, que era o famoso SFH, é uma coisa muito mais recente e que abocanha um percentual absolutamente irrisório da massa de ativos, desse backlog de tijolo que existe, né, no Brasil. E no balanço das companhias e na carteira dos clientes, pessoas físicas. Eu casei, só para dar um exemplo, casei em 2003, eu comprei meu apartamento à vista. Eu tinha que pagar à vista porque não existia financiamento imobiliário. Caramba. E isso é recente. Então, a incipiência do mercado tem a ver com do real estate finance e a securitização, tem a ver com, vamos dizer, um arcabouço regulatório que só veio no final da década de 90 e depois, com este arcabouço regulatório e ferramental com securitização e a própria normativa dos fundos imobiliários, ele só começa a desenvolver pela correlação direta que existe com a estabilização
macroeconômica. Porque não adianta você ter, por um lado, o regulatório, né, um instrumental, ter os ativos, se pelo lado macroeconômico você não tem uma estabilidade e uma previsibilidade que um ativo ou um projeto imobiliário exige por ele maturar de longo prazo. Então, eu sempre digo que o nosso principal concorrente no mercado de capitais é o Banco Central. Exatamente porque a taxa de juros, dependendo, não a taxa de juros de curto prazo, mas a influência que ela tem na curva longa, que no Brasil é a referência à NTN-B, que tem um efeito direto e de impacto na precificação e na atratividade dos ativos reais, que inclui os ativos imobiliários. Então, a gente ainda está em estágios muito early stages, né, como o americano fala, ainda embrionários. Se você comparar que a indústria de fundo imobiliário hoje deve ter um market cap aqui, não sei se você... Mas deve ter 200 e X, talvez 300 bi. Coisa. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, 700 bilhões de dólares no mercado de REIT. E por quê? Porque as empresas, basicamente, que detêm a maior parte dos ativos fixos, ou que demandam a maior parte dos ativos fixos, que tem componente imobiliário, não carregam esses ativos por não serem donas, porque não é o core business. Sim. O mercado americano de REIT é aquele que carrega para as empresas as operações, né, vamos dizer, de tijolo, os facilities, ou os prédios de escritório, etc. Enquanto no Brasil essa relação é inversa. Ainda você tem um sobreinvestimento no balanço das empresas e que é resultado desse histórico de décadas sem ter cultural patrimonialista, e também pelo fato de nunca ter tido no Brasil um mercado de capitais ou de futuros ou options, etc., que você pudesse fazer operações de hedge às empresas, principalmente, contra a oscilação do câmbio. Então, se você olha e tem notícias públicas, por exemplo, a Volkswagen, ela tem uma área no norte do país que é do tamanho da Bélgica. Por quê? Porque a Volkswagen, quando entrou na década de 70 no Brasil, na década de 60 e 70, ela tinha que... O Brasil ainda é um país emergente, incipiente, mas com ambiente inflacionário, etc. Como é que você protege a exposição de capital do investidor estrangeiro num mercado que não tem derivativos disponíveis para você fazer compra de dólar forward, etc. É comprar terra. Real estate. E é isso, por conta da correlação e o histórico do imobiliário brasileiro com inflação, você tem um hedge natural, pelo menos, contra a deterioração da moeda local em termos reais. Sim. Então, é isso que explica, durante décadas, que os balanços das empresas, em todos os setores, absolutamente imóvel. Então, o grau de mobilização do patrimônio líquido, que é uma medida importante quando você olha a estrutura de capital, etc., das empresas, e a estrutura de capital das empresas do Brasil, ela é mais engessada exatamente, principalmente pelas empresas maiores ou pelas as mais antigas, por conta deles terem que ter colocado o capital próprio para fazer, né, os seus ativos fixos operacionais e administrativos. Até isso vai vir. A semana passada a gente estava fazendo uma gravação falando sobre reorganização patrimonial e a gente tocou nesse ponto, que muitas famílias, empresários começam a fazer essa parte de real estate meio sem querer, né? Não é o foco do negócio, mas quando você vai ver, já inverteu, né? Exatamente. Ele tem um imobiliário muito grande, às vezes o negócio não vai tão bem, ele acaba focando. É isso, então, exatamente. Então tem muito disso. Perfeito. Marcelo, aproveitando um gancho que você trouxe aqui de inflação, de crédito, eu acho que tem uma pergunta também que está todo mundo se falando sobre essa Selic alta. Semana passada a gente teve a reunião do Copom, né, que optou pela manutenção ali da taxa de 13,75. Qual que é a visão de vocês na RB em relação a essa taxa de juros, a inflação? Todo mundo falando que tem que abaixar na marra, tem gente que defende falando que talvez não, que tem muitas atitudes do governo que
estão estimulando ali Perfeito. a economia, então deveria segurar. Assim, qual que é a visão geral de vocês desse ponto? A nossa escola aqui ela é mais fundamentalista, né? Ela é mais, vamos dizer, ortodoxa. Então, eu não tenho dúvida, e eu posso falar por experiência própria, de 30 anos de mercado, mas eu lembro da minha infância, de inflação, o plano cruzado e não sei o quê. A inflação é absolutamente corrosiva do ponto de vista das relações saudáveis de negócio, das relações saudáveis de trabalho, das relações saudáveis, né, do ambiente público e privado. A decisão do Banco Central, assim, tecnicamente falando, a gente tem que corroborar, porque existe uma independência, é um corpo técnico, é uma tecnocracia, uma das melhores tecnocracias dentro do sistema público brasileiro, é a estrutura de profissionais e técnicos do Banco Central. E a gente tem hoje uma instituição chamada Independência do Banco Central, aprovada como lei no Congresso. A instituição da independência do Banco Central, ela tem que ser inviolável. Então, o governo pode bater, o mercado pode xingar, os sindicatos reclamarem, etc. Existe uma questão institucionalizada hoje de como o Banco Central atua, que eu acho que é uma das maiores conquistas do Brasil nas últimas décadas. Porque a gente viu, na experiência dos governos passados, a interferência e o que isso causa depois, não somente do ponto de vista dos mercados ou investidores, tal, mas a população que não consegue se proteger, como as classes mais altas, que têm conta bancária, conseguem aplicar, etc. Quem sofre de fato é a base da sociedade. Então, preservar a independência do Banco Central e tomadas as decisões, eu não tenho dúvida que ela tem que ser, ela não pode ser questionada do ponto de vista técnico. Ela está sendo questionada do ponto de vista político. Mas Roberto Campos e a diretoria do Banco Central não é para ser político, né? Sim. E é exatamente este pilar de independência que é o que está trazendo ainda para vertentes, né, da economia, de players de mercado, essa credibilidade e uma certa resiliência, vamos chamar assim, de, né, vamos aguardar, porque pelo menos você tem uma coisa que está funcionando bem, e o lado econômico do governo, principalmente pelo lado Haddad, me parece um pouquinho mais ponderado e reflexivo das demandas de diversos setores e que está evitando as devidas pressões. Óbvio que tem um jogo dentro do Congresso, etc. Tal, mas eu respeito a decisão, já foi sinalizado pelo Copom que começa a cair em agosto. Se o Copom, com o Banco Central presente, diz que é em agosto, é porque é possível cair em agosto. Então, para o nosso mercado, um mês a mais, um mês a menos, não muda. Isso tem, obviamente, um efeito nos mercados líquidos, especulativos, etc. O nosso mercado imobiliário de gestão, com ativos de longo prazo, não está preocupado com a Selic de 13,75 que vai para 13,25. Estou preocupado com a NTNB, que é a taxa de juros real, que é a referência para concorrer com o retorno de um investimento imobiliário que a gente faz num fundo, num projeto, etc. Então, e aonde essa curva de longo prazo é afetada? Pelo lado fiscal. Então, o curto prazo tem um componente de debelar a inflação, etc., meio que monitorar algumas expectativas, não deixar um processo natural de indexação, tal. O longo prazo tem a ver mais com os fundamentos. Então, o que pode ser um fator de preocupação, sim, é um descompasso fiscal, que aí vai deixar a curva de longo prazo pressionada para cima, e essa curva de longo prazo pressionada para cima, aí sim afeta o nosso...
afeta o nosso setor. E até nesse longo prazo, assim, você olha o DI futuro, sei lá, de 2029, 2030, ele já foi de 14 para 11, 10 e alguma coisa, então parece que o mercado já sinaliza alguma coisa de... A taxa nominal, né? Nominal. A real caiu um pouco menos, né? Quase não caiu ainda. Esse que é o ponto. A correlação do interesse e da performance financeira de um ativo imobiliário tem a ver com a taxa de juros real. Por quê? A NTNB é inflação mais. O ativo real imobiliário já é inflação. Então o yield dele se compara com a taxa de juros real. Por isso essa correlação direta. Então, mesmo que a Selic apontada lá para frente esteja 11 com uma inflação de 4, se você deflacionar, vai dar o seu 6 e pouco. É alto. É alto. Então, você precisa, para trazer o interesse de investidores para um ativo real de longo prazo, render... Competir ali, né? Quer dizer, você tem soberanamente um risco que te paga 6,5% de taxa de juros real, você pode comprar de manhã o título e vender à tarde. Para você colocar num ativo de 20 anos, quantos bips você precisa de prêmio de risco de liquidez, de mercado imobiliário, de deterioração, 300, 400 bips? Sim. Então, vai para 10. Aí, você precisa comprar ativos que vão pagar 10. Comprar ativos que vão pagar 10, você tem que achar, né, gente que está disposta a tomar 10 no longo prazo. Aí fica aquela coisa parada, né? O mercado, de fato, ele trava. Às vezes, na outra ponta, vocês, na ponta do crédito ali, muitas vezes não fecha a conta para o incorporador ali. É isso. Né? Eles falam, eu aceito, dado o cenário atual, quero IPCA mais 10, 12, mas daí enforca ele não consegue fazer o negócio e acaba travando o mercado. Perfeito. Né? É muito bom ponto. Então, quanto mais retorno é exigido como prêmio de risco sobre o soberano, mais difícil fica para as contas fecharem, é exatamente isso. Então, você pensa, uma taxa de juros real de longo prazo de 6, com 400 bips de prêmio de risco de todas as variáveis, dá 10. Se esse 6 no Brasil, estabilizado, que já chegou a ser 3, 3 mais 4 é 7. É outro mundo. Já muda muito. É outro mundo. A pujança que isso cria de potencial demanda, de gente querendo alocar de longo prazo, investimentos em real estate exatamente para fazer frente à demanda de investidor, ele redimensiona o mercado e redinamiza o mercado de uma maneira extraordinária. Então, a correlação é direta. O curto prazo, acho que tem a ver com essa independência do Banco Central, tem que ser respeitada, e aí a minha visão pessoal é mais ortodoxa em relação a isso. E a agenda, aí sim, fiscal do governo é a que influi no longo prazo. E essa que impacta e que a gente precisa estar de olho. Sim. A gente está falando bastante ali da economia real, eu vou chamar assim, que seria dar o crédito ali para o incorporador, seria o tijolo mesmo, a viabilidade financeira de um empreendimento imobiliário. Mas quando a gente olha ali para o mercado de fundos, que tem muito como investidor a pessoa física, de varejo, né? A gente vê que muitas vezes ela faz uma comparação errada com a Selic que vai de curto prazo. Né? Então ele olha o yield, compara com a Selic, que muitas vezes não é uma comparação justa, e se a Selic está alta, ele não investe, o mercado cai, e vice-versa. Né? Então, acho que nos últimos 60 dias a gente viu o mercado melhorando um pouquinho, seja pelos N motivos ali, de a taxa de juros nominal apontar um pouquinho para baixo, perspectiva de PIB dando uma melhorada. Então a gente viu, acho que se eu não me engano, esse ano o INFIX deve estar subindo uns 9%. Ele saiu de 2,86 para 3,120, alguma coisa assim. Mas, em compensação, o ano de 22 e 21 foram ruins. Né? Então, desde a pandemia, a gente vê que FIX ainda não voltou e que o investidor está muito atrelado ali, acho que com essas oscilações de curto prazo, de taxa de juros. Para esse mercado ali, que eu vou chamar não é um mercado real, né? Esse mercado de fundos de pessoa física, qual que é a visão de vocês lá? Eu não tenho dúvida que, até espelhado no mercado americano, de REITs ou do próprio mercado de capitais, a pessoa física como parcela do público investidor de REITs,
de fundos imobiliários, etc., para mim é irreversível, é inexorável que precisa ter. A gente não consegue ter só dinheiro institucional, porque senão você começa a criar uma segregação de tipos de bolso, onde o institucional entra no alternativo, entra em dívida soberana, dívida corporativa, e o varejo vai só para um tipo de classe de ativo. Você começa a segregar, e aí o desenvolvimento da própria indústria fica... eu sou uma gestora que foca em produtos de varejo. Aí outra, não, eu só falo com o institucional. Tal. Não deveria ser dessa forma. A indústria ainda incipiente, ela precisa estar, vamos dizer, democraticamente aberta do ponto de vista de produtos, de acesso, com, obviamente, marcos regulatórios, né, para que ela se desenvolva, né, de uma maneira estruturada, perene e upwards, né, sempre para cima. Tal. O mercado, infelizmente, de varejo no Brasil, por ainda não ter a sofisticação, tem dois aspectos que a gente já viu acontecer no passado. Existe um que é vamos dizer, um incentivo perverso daqueles que fazem a distribuição desse tipo de fundo e que, até por falta de conhecimento técnico, a venda técnica não é precisa. Tem gente que vendia como renda fixa, né? Então, fundo de renda. Ele achava que era renda fixa. Falou, cadê meu dinheiro de volta? Não, você tem que ir na bolsa vender. Como ir na bolsa vender? A caiu? Não, aí o cara, pelo amor de Deus. Aí ele vai e faz um trade de 20 mil reais e um fundo de 100 milhões por causa de um trade de 20 desaba 8%, porque o cara ficou desesperado, porque ele queria o dinheiro dele de volta. Então, infelizmente, né, essa falta ainda de um conhecimento mais preciso, mas isso tem a ver com a educação, isso tem a ver com uma forma mais organizada de se vender os produtos sem que o incentivo fique assimétrico, de quem vende e recebe na frente, e o risco, né, do produto, etc., ficou, e ele diz, já te vendi, fala lá com o gestor. Né? Sim. Então, esse é um problema da indústria brasileira. Sempre foi. Eu acho que ainda é. E o outro é também pelo fato da baixa sofisticação, um investidor deste tipo de produto, no caso de varejo, por exemplo, nos fundos de CRI, crédito, quando a inflação repicou e o dividend yield foi para 18, ele falou, nossa, 18? Eu estou aqui daquele fundo de tijolo me dando 8. Ele compara. O que ele fez? Ele vendeu para entrar no de CRI. Mas a decisão, ela foi oportunística, mas absolutamente sem pensar é o que a gente fala, o forward looking. Ele olhou o que aconteceu com o fundo até ali, então ele estava olhando os efeitos anteriores àquilo. Falou, eu vou tomar um prejuízo aqui no meu fundo de tijolo, mas eu vou me compensar 18% lá. E aí, esse é um dos drivers que fez com que a indústria de fundo imobiliário de tijolo sofresse um deságio absolutamente desproporcional do que vale patrimonialmente os ativos detidos pelo fundo, exatamente por causa do movimento do varejo, que por falta de informação ou sem uma decisão baseada, saiu de um ativo com prejuízo, entrou em outro, esse outro rendeu, caiu, agora ele diz, agora vai cair eu comprei um fundo com crise em CDI, agora o CDI vai cair, ele vai vender, o que vai dar agora? Agora tijolo vai voltar, ele vai e volta, aí começa a cair a cota. Então, esse é o segundo aspecto. E eu adicionaria um adjacente a esse, que é a baixa liquidez do mercado secundário. Porque se o mercado secundário fosse dinâmico e volumoso, ele fazia suas próprias correções de preço rapidamente. Tanto no crédito quanto no tijolo, que é o que acontece nos mercados desenvolvidos. Aqui, o sujeito vai fazer um trade de 50 mil, o volume diário do fundo é 180 mil reais. Né?
quando deveria, fundos de algumas dezenas de milhões que praticamente não tem. Não varia tem o valor dele, assim, né? Eu lembro quando eu trabalhava até em outra gestora, que eu tinha clientes, pessoas físicas, ele tinha, acho que, exatamente esse exemplo, eu tinha 40 mil reais num fundo que negociava 100. Ele falou, não, quero zerar minhas posições, e a gente olhou o book de ofertas, ele falou, cara, se eu for a mercado, eu vou derrubar muito o preço, vou apregoar e deixar aqui. Eu acho que demorou uns 20 dias para vender, as 40 mil reais, né? Não é uma posição, é uma posição minúscula. Até os maiores fundos, você pega os maiores fundos, eles negociam o quê? 8, 10 milhões de reais, eu não sei quanto que está hoje, mas é pouco também. É pouco, né? É muito pouco. E você vê que está muito focado na pessoa física que ainda tem essa mentalidade. E até esse ponto que eu acho que eu queria trazer também, essa comparação que você trouxe de fundos de papel, de CRI, com fundos de tijolo, então a gente teve essa inflação alta, Selic indo para cima e os fundos indo muito bem, né? Ou seja, porque muitos deles entregam a distribuição da inflação e do prêmio, né? Perfeito. E os fundos de tijolo não. É uma comparação um pouco injusta. Naquele momento os fundos foram muito bem, descolaram um pouco do valor patrimonial, porque era papel, né? Tinha outro tipo de risco, mas estavam perto, enquanto os fundos de tijolo, 0,6, 0,7 valor patrimonial e foram muito mal, né? Você acha que hoje a situação é um pouco diferente, assim, olhando para frente, justamente fazendo um exercício de será que eu colocaria meu dinheiro hoje? Eu não tenho dúvida que no longo prazo, né, como diz a teoria econômica, tudo converge, né? Então, você tem movimentos pontuais que criam as arbitragens, as janelas oportunísticas, etc. Tal. Olhando para o longo prazo, e eu assumindo um Brasil, né, estabilizado, etc., fundo de crédito tem que dar menos do que fundo de equity. Renda fixa tem que pagar um prêmio menor do que renda variável, por conceito, certo? Mas o que eu acredito é que, com o processo de desenvolvimento do mercado, com os assessores, gestores, pessoas ficando mais educadas, eu acho que o que falta ainda no Brasil é a cultura de portfólio. Você tem, obviamente, nos institucionais, você tem nos family offices, o cara, não vou pôr tudo num, vou pôr tudo no outro e tal. A pessoa física não necessariamente age dessa forma, né? Sim. Ele vende tudo, compra fundo de CRI, aí perde 18% e tal, aí ele perde aqui, vai, agora eu vou entrar em ação. É um movimento meio, né, caótico, correndo atrás da estilingada que já aconteceu. Sim. Então, já dá uma estilingada, ele podia estar... Quer pegar, né? Ele acha que vai replicar. Ele acha que vai replicar e acaba não pegando. Como é que você antecipa isso? E captura um upside de uma classe de ativo ou compensa a perda, eventualmente, de uma com o ganho da outra? Teoria de portfólio. Então, aí, se você olhar no mundo de fundos imobiliários e para preservar uma teoria de portfólio, você precisa ter fundos de tijolo, fundos de renda, fundos de desenvolvimento, fundos com diversificação geográfica, multiativos, monoativo, geograficamente, e aí, estou falando disso do ponto de vista de equity. Do ponto de vista de crédito, fundos de CRI. E aí você tem CRIs das diversas naturezas. Sim. Então, o grau de sofisticação do mercado vai vindo na medida em que a demanda do investidor vai exigindo. Então, uma coisa é você chegar e falar assim, por que eu vou fazer um fundo de comprar 10 papéis aqui, se eu posso comprar 2 e o investidor está feliz com o rendimento, mas o investidor não passa pela cabeça o nível de concentração, o risco da contraparte, a falta de diversificação por produto, geográfica, é a alienação fiduciária, é a hipoteca, tem cessão de recebível, qual que é a estrutura de garantia e tal. A gente é precursor e fundou a primeira securitizadora do Brasil. Então, a gente viu absolutamente de tudo em termos de estruturas. Deu certo, tudo que deu errado? Tudo que deu errado e tudo que deu errado de gente que se propôs a fazer, mas não sabia fazer. Por quê? Porque imóvel, né, o mundo imobiliário é um mundo, né, diferente, né? Eu sempre digo que o imóvel ele chega a ser quase imóvel nos seus riscos.
Ele é um bicho dinâmico. Ele está lá, está parado, tal, de repente vem um ato do príncipe, né? E diz, essa área aqui está toda ela desapropriada para não sei o quê. Aí o cara compra um terreno para fazer uma incorporação, isso aqui é 4 vezes. Aí vem um decreto municipal que diz, olha, naquela área lá, passa aqui a arara azul, só pode fazer duas vezes a capacidade, com limite de altura de 8 metros. As coisas acontecem no real estate. Óbvio, para o bem e também de maneira negativa. Mas é uma classe de ativo que demanda muita técnica, do ponto de vista de subscrição de risco, de seleção de ativos, depois forma de investir, a gestão, que é um monitoramento da performance desse ativo, e a eventual monetização lá na frente. É um ciclo relativamente longo que demanda de um gestor ou de quem vai fazer o investimento imobiliário certas capacidades ou skills que, né, não é todo mundo que tem. Sim. E aí a especialização de gestores imobiliários faz toda a diferença. Sim. E aí o investidor tem que enxergar que ele encontra hoje na indústria uma forma de terceirizar a sua decisão de alocação em ativo imobiliário. E isso é saudável e que pode ser para qualquer classe de ativo ou mesmo crédito, que é tão, vou dizer que é perigoso, é tão perverso quando acontece um erro, e a gente viu o que aconteceu com Americanas, o que aconteceu com Light, é o que a gente fala, lambe, né? Porque crédito é binário, é sim ou não. Então você perde o principal. Aí não tem jeito. Então, às vezes você está num fundo de renda fixa, de CRI, que é crédito, fala, não, isso aqui... meu dinheiro está lá. Mas... Está lá. Aí tem uma ou duas operações dentro do portfólio mal estruturadas, mal subscritas, mal colateralizadas, etc., e ela toma um default, o default é de 100% daquele notion. E aí ele não volta e ele lambe todo yield que tivesse acumulado dentro daquela carteira dos ativos saudáveis. Sim. Então, não é porque é crédito, não é porque é equity, não é porque é shopping na Faria Lima, não tem risco. Tudo tem risco. Se você não quer risco, tem que comprar tesouro americano, né, tesouro japonês, etc. O mundo de ativos reais, ele necessariamente, ele intrinsecamente envolve risco. Seja no nível do equity, seja no nível de dívida atrelada, né, como lastros os ativos imobiliários. Sim. Até falando dessa parte, acho que, não sei se você concorda, mas eu tenho uma opinião que para o investidor pessoa física, essa facilidade de acessar os investimentos imobiliários, que hoje é abrir uma conta numa corretora, depositar o dinheiro e comprar um fundo, ela é boa porque facilita, mas ela é ruim porque facilita tanto que ele enxerga só um número. Então ele compara coisas incomparáveis e fala, comprei uma cota de 100 que me paga 1 por mês. Concordo. Não sei o que está na ponta final. Perfeito. Diferente do imobiliário real, que o cara tem que olhar o terreno, pesquisar, fazer a diligência, fazer uma escritura, averbar na matrícula. Então, parece que ele toma muito mais cuidado e muitas vezes é o mesmo risco ao imobiliário, né? Então, as pessoas, essa facilidade pode gerar essa educação, preguiça, né? Eu concordo 100%. A instrumentalização da alocação, eu abro uma conta, é fácil, a instrumentalização de apertar e dizer compra a cota, ela tem que ter, aí é o órgão regulador, né? Aí é como uma CVM no Brasil, né, tem que atuar para criar os checks and balances, né, os filtros, e as pessoas, quando vão tomar uma decisão, tenham passado por um crivo, mesmo que virtual, sobre perfil, account, né, suitability, etc. Tal, para que, e ela ter a ciência, ela assina um termo de adesão de que, estou ciente da assunção do risco
ao fazer esse tipo de trade. Tudo isso, de novo, a gente vai para o lado educativo, né? De disseminar e eles entenderem né, os riscos que estão comprando, etc. E não vir depois falar, pô, comprei gato por lebre. Bom, estava toda a informação. Tem gente que tem preguiça de ler prospecto. Sim. Né? A primeira coisa que você tem que fazer no prospecto é no capítulo riscos, fatores de risco. Se você ler só o fator de risco, tá bom. Porque pelo menos você viu aquilo que você vai... Dinheiro. Exatamente. O resto, como está estruturado, tá, não importa. Fator de risco. Entendeu? Entendi. Está ciente da decisão? Então, go ahead. Sim. Putz, não sabia que tinha esse tipo de risco. Etc. Não compra. Justamente. Porque ele pode acontecer. Sim. Você falou um pouquinho algumas dicas que você deu, que eu entendi que são mais para fundos de tijolo, sobre diversificação, localização, inquilino, tipo de segmento. Pensando no lado do crédito, de um fundo de papel, o que você acha que é interessante do investidor buscar antes de alocar num fundo, ou seja, comprar um CRI diretamente? Você viu essas coisas que deram errado, vai ao longo que você conheceu, o que você acha que são ferramentas que falam, se tiver isso aqui é bom, pode olhar para isso aqui? Eu acho que a primeira coisa que você tem que olhar em crédito é a capacidade de pagamento do devedor. Você nunca olha, e isso vale para o CRI, nunca olhe ou tome uma decisão de comprar um CRI, porque a garantia é boa. Então, a garantia é para te ressarcir de prejuízo, que eventualmente nem te ressarce, dependendo da forma como o ativo, as atribuições do ativo, a qualidade, o processo de execução de alienação fiduciária, todo mundo acha que é tranquilo, né? Ele é eficaz, mas né, no limite é pelo valor da dívida, o cara pôs o dinheiro para receber o crédito, ele recebe um pedaço de um imóvel, não é o que ele queria. Então, a decisão de crédito passa primordialmente é o entendimento do risco da contraparte. O risco da contraparte é quem paga, quem deposita lá na securitizadora o caixa que vai pagar o meu rendimento mensal. Essa é a primeira coisa. A segunda é eu não diria nem que é o ativo da garantia. Quem estruturou a operação? Quem emitiu o papel? Tem tradição? Não tem tradição? A gente vendeu a nossa securitizadora por questões regulatórias, etc., mas que não vem aqui ao caso. A gente tinha quase 47 bilhões de reais feitos como a maior securitizadora do Brasil, sim, etc. Então, a gente viu de tudo e os nossos CRIs todos tinham RB no ticker. E a gente fazia questão de colocar as nossas iniciais, porque a gente sabia que o nosso papel sempre foi bem estruturado e que ele, no mercado secundário, quando o mercado tivesse mais desenvolvido, ele ia tradear melhor do que o CRI de outras securitizadoras. Pela história, pela forma de diligenciar, por a gente ter dinheiro proprietário alocado na operação. Sim. Às vezes você abre uma securitizadora com 10 mil reais, a nossa tinha algumas dezenas de milhões. Então, apesar de estar o caixa lá parado, era para mostrar para o nosso investidor, falou, olha, isso aqui é um pass-through, mas tem dinheiro proprietário nosso aqui, aí, só para mostrar que não é um evento de default de papel que a gente cobre, que é pass-through, mas se tivesse alguma falha operacional de uma liquidação, a gente estava lá, por exemplo, a cumprir. Então, nunca precisamos, isso nunca aconteceu. Deve ter acontecido uma ou duas vezes de entrar numa conta errada que o inquilino tinha 2 ou 3 operações, ele depositou em vez da uma, mas se ajusta na hora, através de TED, entre os patrimônios separados, as contas, mas a figura do estruturador e do emissor também é fundamental dentro dessa análise. E aí você vai para que tipos de garantia existem, né? É um ativo bom, tem algum laudo de avaliação, qual que é o volume versus a dívida, que é o que a gente chama de loan to value, que é o LTV, exatamente, tem mais colateral do que a exposição de dívida, não pensando que isso o LTV é de 0,3. Eu vou comprar esse papel porque, nossa, tem
Porque tem mais 0,7 de ativo aqui para... Gordura. Se o crédito for ruim e ele defaultar, o ativo, se não tiver no primeiro leilão de alienação fiduciária alguém que compre acima do 0,30, que é o valor da dívida sobre a dívida, vai receber por 0,30. E aí vai receber um ativo E se vira. E se vira com o ativo. Então, de fato, aí você tem que ver quem estruturou se tem capacidade de fazer o underwriting do ativo colateral ou garantia atrelado ao crime. Sim. Então, que é um pouco dessa combinação de capacidades que tem de olhar o crédito de uma maneira fundamentalista, quem é o risco de crédito, quem estrutura, como estrutura, quem emite, quem faz o dever fiduciário ao longo de 5, 8, 10, 15 anos, e qual que é o tipo de lastro, ele guarda valor, é um ativo líquido, é um ativo que rapidamente seria monetizado para fazer frente ao crédito defaultado dos crisistas, para receber de volta, tal. Então, também não é simples. Sim. Também não é simples. E eu diria que ele é complexo, mas se você comparar com os eventos que aconteceram recentemente, de que uma Light, uma Americana, AAA, etc., nunca ia acontecer, aí você fala assim, não, eu prefiro ter Americanas a um CRI, tem baixa liquidez, não sei o que, tal. Era melhor ter tido CRI. Um BTSzinho lá no interior de São Paulo, que o pessoal não conhece. Redondinho, mas tá lá, não sei o que, vai tá lá. E o crédito, de fato, é um mercado, ele é complexo. A gente acha que crédito é renda fixa, então tá tudo certo. Não, não é bem isso. Até porque, infelizmente, você vê, tanto nesses dois defaults, um tem fraude, que é uma coisa inacreditável do tamanho que aconteceu, e o outro é que o prejuízo aqui é de não sei quantos bi, porque 42% da energia aqui é gato. Aí o cara lá lança uma provisão de... Porra, né? É uns negócios, né, fora de... Acho que acontece em outros países, etc., mas você acha que não vai acontecer no Brasil e acontece. Né? Parece que a gente passou por uma onda recente forte, né? Não foram só esses casos, até gestoras, fundos, com risco de liquidez, fechando fundo. Exato. Então tem uma pequena uma crise de crédito, né? Que o investidor fica assustado. Né? Eu acho que isso tem uma explicação também no lado do crédito dos fundos que sofreram recentemente, que é o seguinte: durante a pandemia, quando o CDI cai para 2, você tem uma migração, tanto que fundos imobiliários captaram muito bem ao longo da pandemia. Não tinha ativo daí, porque não tinha ativo, e o cara falou, 2%? Bom, se a inflação for de 3, eu estou com menos 1 no curto prazo, onde é que tem aí? Qualquer coisa. Onde é que eu ponho? E aí, de novo, incentivo perverso, né, ou produtos mal estruturados, mal subscritos, risco, estruturação. Se aloca essa quantidade de recursos, quem tomando a CDI a 2, toma o que ele puder. Aí o CDI de 2 vai para 14, multiplicar por 7. Então, as consequências de muitas operações que começaram a defaultar têm a ver com o excesso de alavancagem tomado durante a pandemia, quando o CDI era baixo, tomando em CDI, e aí tinha que pagar CDI mais 6, porque o CDI era 2. Baixinho. Aí vai para 14, 14 com 6 vira 20. 20, que margem operacional? Fluxo para pagar que margem aquilo, operacional de que negócio paga 20% de margem financeira para neutralizar a margem financeira? Com o principal ainda exposto? Não tem. Então, eu acho que isso já são efeitos exatamente dessa dinâmica que aconteceu ao longo da pandemia, que alocou-se em crédito, tomou-se, né, muita gente se alavancou, muita empresa, né, e agora está sofrendo, e obviamente com uma pós-pandemia, que o Brasil volta, etc., mas depois, com o processo eleitoral, fica tudo parado, aí depois tem que retomar, mas é um processo de um ano. O processo eleitoral começa em julho,
termina, né? E hoje está tendo julgamentos. Pois ainda. Quer dizer, coisas que ainda estão do processo Economia eleitoral do ano para, passado. né? E fica todo mundo aguardando e não sei o quê. Tal. Então, eu acho que isso tem um efeito vinculado muito a esses últimos anos, aonde com a subida abrupta do CDI, que é um fenômeno global, Sim, tá? Não é um problema brasileiro, mas pegou muita gente de contrapé. Então, a água baixou, né? A água baixou e falou, não tem como. Ou reestruturo, ou default, ou entrego Sim. o ativo e ponto. Falando até de governo, perspectiva de médio e longo prazo, e essa competição até com bancos, que a gente fala mais de crédito, né? A gente vê, acho que a Caixa Econômica, maior financiador da habitação, né? E agora com esse novo anúncio de ampliar as faixas do Minha Casa Minha Vida, esse sendo um ponto apenas, mas todos os outros que estão acontecendo atualmente, qual a sua visão aqui para o mercado imobiliário? Pode ser crédito ou de tijolo para esse médio e longo prazo. Assim, o que você imagina que vai ser aqui o Brasil daqui 5 anos, 3 anos? Eu não tenho dúvida, e o modelo que a gente tem na RB Capital e que foi o driver da fundação da companhia, quando a gente saiu do Pactual, era um processo de desintermediação financeira. O que é isso? É você oferecer para o investidor um produto que ao mesmo tempo reflita uma fonte de recursos para o tomador. Então, o que eu quero dizer com isso? Tem a ver com a arquitetura do sistema bancário brasileiro, financeiro, com uma concentração bancária que ainda é estúpida nos 5 maiores bancos. Qualquer classe de ativos de crédito, os 5 sempre dominam, etc. A Caixa, não sei o quê, o Banco do Brasil, o BNDES na infra, que no governo passado deixou de ser, agora está voltando a ser. Quer dizer, o Brasil está sempre, né, nesse universo bancário, transitando a economia real, né, tá orbitando esse mundo. Se você imaginar o processo de desintermediação financeira, e essa é uma visão que a gente tem estrutural, ele é inexorável, ele vai acontecer, ele tem que acontecer, exatamente para criar competição, as empresas terem opção, inclusive de maneira anticíclica, quando os bancos puxam o freio de mão, o mercado de capitais pode fazer o step-in, que é uma coisa alternativa e complementar. Eu vi isso algumas vezes ao longo desses 20 e tantos anos, e a gente, com os nossos produtos, acabou sendo esse tipo de fonte alternativa. Esta fonte alternativa, para ativos de longo prazo, ela vem através de estruturas e produtos de mercado de capitais. Então, papéis de securitização, fundos, né, das suas mais diferentes características, fundos imobiliários, fundos de crédito, estou falando um pouco maior, FDICs, FIPs, FIAs, toda essa classe de veículos ligados ao mundo de mercado de capitais, é uma tendência que não é a fronteira do mercado. Se você olhar os movimentos dos grandes players internacionais hoje, principalmente os bancos de investimento que sofreram muito depois do negócio da pandemia, aonde tem recorrência? Em que modelo você tem recorrência de receita? No mercado financeiro. Ou prestação de serviço, no caso os bancos, FIIs e TAA, ou no mundo de gestão, através das taxas de gestão, de performance, de administração, etc. Então, o modelo de asset management, ele é a nova fronteira do ponto de vista da tendência para os próximos bons anos. Inclusive a entrada de novos players ou, né, o crescimento daqueles que são já dominantes. No Brasil, eu não tenho dúvida que é a mesma conotação. Não vai deixar de ter, pelo contrário, ela tem que aumentar para dar alternativas para os tomadores da economia real de tomarem, através de operações estruturadas via CRI, via fundos, etc., capital, financiamento para suas operações, para a sua base de ativos, etc. E aí, dentro desse universo
de fundos ou veículos, fundo imobiliário é um vetor decisivo e importante. Por quê? Porque esse é o tipo de fundo que carrega os ativos de longuíssimo prazo, de maturação longa. Fundos de infraestrutura, mesma coisa. Só que fundo de infraestrutura é muito diferente do que fundo imobiliário pela matriz de risco. Por isso você não vê fundos de infraestrutura de equity no Brasil. Porque questão ambiental, aí a polícia ambiental, aí tem a terra indígena, aí ninguém quer pôr. Sim. O dinheiro grosso, institucional, não entra nisso se não tiver um ambiente, né, de negócio estável, regulado, previsível. Tal. O mercado imobiliário urbano, né, é meio no-brainer, né? Comprar um terreno aqui no Itaim para fazer um prédio é uma questão só de quando é que você lança, que produto você lança, que preço você lança, se quer um retorno maior, um retorno menor. Então, é mais óbvio. Por isso que eu não tenho dúvida da resiliência dos fundos alternativos, especialmente fundo imobiliário, apesar, né, das oscilações, a cota desaba, não sei o quê, mas está aí. E está todo mundo esperando voltar para lançar, para fazer follow-on. Não é aquela coisa assim, a indústria acabou, não se faz mais, tal. Porque os elementos que prejudicaram são exógenos. Não tem muita coisa endógena na indústria de fundo imobiliário que fala, pô, é uma coisa ruim da indústria, sim, dos ativos, dos gestores, da regulação. Não é isso. São todos fatores externos. É óbvio que você pode ter alguns fundos que compram errado, os ativos não foram bem diligenciados, mas aí tem a capacidade do gestor. Se o cara é bom, se o cara não é bom. Mas não é a classe, né? Não é a indústria. Não é a indústria. Por isso que não tenho dúvida que a indústria de asset management em fundos alternativos, cujo principal representante aqui, eu diria, é fundo imobiliário no longo prazo, só tende a crescer. Então, a nossa visão é absolutamente bullish de crescimento da indústria, de desintermediação, teoria de portfólio, que você consegue fazer através da terceirização do mandato de alocação para um gestor, sim, que aí faz uma diversificação dentro da mesma classe, com diferentes variáveis, etc. E as pessoas têm que começar a entender que, se ela não tem uma capacidade dela fazer, e eu acho que aí é o mundo do varejo. Então, se o mundo do varejo, por, vamos dizer, default, não consegue, tecnicamente, fazer o mesmo trabalho, a pessoa individual, do que um gestor, então, pela racionalidade, se ele quer alocar, ele vai, através dos canais, alocar em gestores. Então, uma parte dessa poupança privada que quer ir para real estate deveria migrar para fundo. E os fundos vão crescer exatamente com essa alocação do varejo e também do institucional. Fundos de pensão no Brasil sempre carregaram shoppings, etc. Tal. Aí começavam a se desenquadrar perante, sim, a Previc, o grau de mobilização, não sei o que e tal. Uma série de fundos de pensão saíram vendendo ativos. Tem esse mandato de vender, né? De vender e vender errado, e não sabe o que vender. Por quê? Porque não é o core. Não é o core. Se você quer ter exposição imobiliária, o interessante é você ter na física, né? Eu tenho minha casa, meu apartamento e tal. Do ponto de vista de investimento, aí sim, é pela indústria do asset management com gestores especializados. E eu acho que isso não tem volta. Agora é só crescer. Legal. Bom, acho que não quero tomar mais seu tempo, Marcelo, mas queria primeiro agradecer aqui a participação. Acho que a gente conseguiu explorar um pouquinho da RB, falar de crédito, falar da indústria e falar do futuro. Acho que queria dar um panorama geral. Então, queria agradecer. Agradeço se tiver vocês, uma palavra final. Não, eu só agradecer aqui a oportunidade da Six e pelo convite. Eu, como um dos percursores aí, estando nisso desde 1993, em Real Estate Finance, esse tipo de iniciativa, né,
101% do meu apoio. Porque a gente, e eu também muito especificamente, sempre quis participar o máximo que a gente pôde em eventos, e faz artigo, para disseminar. Sim. Exatamente, não com um viés, né, comercial. É de fato mostrar o benefício e as consequências positivas que o mercado de capitais pode prover para a sociedade no efeito, né, de trazer um dinheiro e uma forma de financiamento saudável para o tomador e, ao mesmo tempo, gerar uma alternativa de investimento saudável, interessante para o investidor. Sim. Então, essa ponte entre a economia real e o mundo, né, de investidores, do capital, é o que a gente faz. É o que você faz na SIX, é o que a gente faz na RB, é que tantas outras plataformas e gestores fazem. Então, quanto mais a gente divulgar e reforçar essa tese, esse modelo, melhor. Sim, então, eu fico feliz de contribuir com isso. Legal, obrigado. Essa é a nossa ideia, assim, a gente montou esse bate-papo para tentar educar, aproximar o investidor. Perfeito. Então, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, segue a gente nas redes sociais, pode perguntar. Na medida do possível até, a gente acessa o Marcelo aqui para tirar alguma dúvida. Estou à disposição, hein? Já deixa o convite aberto aqui para um segundo bate-papo. Com certeza. E qualquer dúvida, a gente está à disposição. Obrigado por nos acompanhar. Até a próxima.